A gente vai falar hoje de um tema muito importante, que é como fazer uma viagem segura, sem perrengues e ainda economizando muito na documentação de viagem. Esse assunto é muito importante porque a gente quer realmente fazer uma viagem extraordinária, sem perrengues, né, de viagem, de documentação. Vocês já imaginaram o perrengue que seria, né, você chegar no aeroporto ou na imigração e você ser impedido de entrar, de continuar a sua viagem? Imagina como que seria uma perda enorme de investimento, né? Se você não tiver sua documentação toda certinha para sua viagem. Então hoje a gente vai aprender sobre documentação de viagem e vai descobrir como que a gente pode otimizar os custos dessa documentação de viagem para viagem internacional. Gente, eu já presenciei no aeroporto pessoas tentando viajar e não conseguindo, né, embarcar por conta de documentação faltante, né, documentação errada na viagem. Então, é muito importante a gente saber. E quando a gente faz isso com antecedência, a gente também economiza muito, né? Então, por isso que é importante a gente falar desse assunto. E uma coisa que muita gente não sabe é que a documentação de viagem é responsabilidade sua. Mesmo se você comprar um pacote de turismo numa agência, a agência não tem responsabilidade sobre essa documentação, essa responsabilidade é sua. Então é muito importante você saber, né, dos seus deveres aí em relação a esse assunto. E muita gente pensa que é só ter o passaporte e pronto, né? Ou deixar para organizar tudo da viagem lá, né, bem lá nas vésperas da viagem. Isso não funciona, né? Isso aí é perrengue na certa. Então, realmente, você tem que fazer esse planejamento com antecedência. Se você quiser viajar no ano que vem, você já tem que começar esse planejamento e organização dessa documentação agora. E para você fazer uma viagem sem medo, sem erros, com economia, que eu vou explicar aqui para vocês como que pode fazer com economia, e também você assumir essa responsabilidade que é sua da documentação de viagem. E eu e meu marido, né, o Jardel, a gente, graças a Deus, nunca teve nenhum problema com documentação de viagem. A gente sempre leva muito mais que o necessário, né? Porque quando a gente tá ali seguro, né, e tá levando tudo que precisa e às vezes até algo mais, a gente fica muito mais tranquilo, né, na imigração, pra gente passar nos aeroportos, né? A gente sabe que a gente tá com tudo ali. Mas muita gente acha que é muito trabalhoso, né, organizar essa documentação e que às vezes é burocrático, é caro. Mas não, né? Basta a gente ter planejamento e fazer essa organização da documentação com antecedência, né? E não é caro se você tiver esse planejamento e se você tiver essas estratégias que eu vou comentar hoje aqui com vocês, né, de como que vocês podem reduzir os custos aí dessa documentação de viagem. Eu vejo que muitas pessoas terceirizam essa responsabilidade, pagam às vezes pessoas para poder fazer todo esse processo, e isso faz encarecer demais, né, a viagem. E como eu disse ontem, na live de ontem, de pouquinho em pouquinho, de economia em economia, a gente consegue uma redução muito significativa nos custos da nossa viagem. Então é importante a gente aprender a fazer isso, né? Aprender o que a gente precisa levar de documentos, como que precisam estar esses documentos, para que a gente possa ter mais tranquilidade. E a gente pode começar isso hoje, né? A gente pode começar esse planejamento hoje. Você aí que tem uma viagem programada, tá sonhando com uma viagem internacional, coloca aqui pra gente para onde você quer ir, né? Porque hoje você já pode começar o planejamento com base na documentação que você precisa para conhecer esse destino turístico, né? Então coloca aí pra gente, quem tá com planos aí de viagem. E hoje a gente vai falar de alguns documentos que são muito importantes para a realização da sua viagem internacional, né? Basicamente a gente vai falar de 7 documentos que são muito importantes, que você precisa ter para poder fazer a sua viagem. Que é a sua carteira de identidade, o seu passaporte, o visto, né, que é uma coisa que as pessoas buscam muito, às vezes acham mais difícil de conseguir, a gente vai ver que não é.
A gente precisa também de um seguro de viagem. Se a gente quiser dirigir no nosso destino turístico, a gente precisa também ter a carteira internacional de habilitação. Para muitos lugares a gente precisa do certificado de vacinação. E existem também pré-requisitos específicos de alguns países, né? Porque, por exemplo, mesmo na Europa, que tem vários países diferentes, cada país ele tem autonomia para exigir os seus próprios documentos, né? Não precisa ser igual aos demais países. Então, cada país ele tem autonomia para decidir o que ele exige, né? Para a entrada naquele país. Então, o primeiro documento que a gente vai falar é da carteira de identidade. Aí muitas pessoas perguntam assim, Sara, onde que eu posso ir com a minha carteira de identidade, né? Bem, aqui nos países da América do Sul, a gente pode viajar só com a nossa carteira de identidade. Mas aí tem um mito aí, né, de que essa carteira ela tem que ter no máximo 10 anos de validade. E na verdade não é assim, né? Se ela estiver em bom estado de conservação, você pode viajar com ela aqui na América do Sul, né? Basta que você não esteja assim muito diferente do que você é hoje, né? Porque principalmente assim, às vezes as mulheres mudam demais o visual. E aí quando pega a carteira, né, de identidade, olha lá, parece que nem é a mesma pessoa. Então é importante você olhar ali sua carteira de identidade e ver se ela está realmente assim, te representando. Então se ela estiver em bom estado, você pode viajar com ela aqui na América do Sul. Mas eu sempre recomendo você tirar o seu passaporte. Porque o passaporte é seu documento de viajante, né? O documento oficial seu de viajante pelo mundo. E quanto mais carimbos você tem ali no seu passaporte, isso dá a entender que você é um viajante frequente e isso facilita a obtenção de outros vistos. Então é importante você, né? É melhor você estar com o seu passaporte. Agora, e esse passaporte, Sara? O que pode me ajudar a economizar nessa questão de adquirir um passaporte, né? Que é esse documento tão importante. Hoje eu fiz um orçamento numa agência, quanto que essa agência cobraria para poder fazer todo esse trâmite, né, de emissão do passaporte. E aí ela me deu um orçamento de R$ 499. Pensa só, né, quase R$ 500 para a agência fazer esse trabalho para você. E na verdade é um trabalho muito simples, né, porque são só 5 passos. Você entra lá no site, né, da Polícia Federal, você preenche aquele formulário, paga uma taxa, que é uma taxa de R$ 257. Depois você lá faz o agendamento, entra no mesmo sistema, faz um agendamento ali para você ser atendido. Você vai lá no posto, né, da Polícia Federal com seus documentos e eles finalizam ali o processo e depois você volta lá para buscar o seu documento. Então é um processo muito simples, que você não precisa pagar ninguém para fazer para você. Isso já vai te economizar, olha só, R$ 500, né, na organização da sua viagem. Pensa, R$ 500, gente, é muito dinheiro, né? E se você não deixar para a última hora, né, porque existe um passaporte de urgência, mas ele é mais caro. Então, ao invés de pagar R$ 257, ele é R$ 334. Então, tá vendo como que é importante o planejamento, né? Você já pensa antes, você não deixa para a última hora, aí você já está economizando a diferença do preço do passaporte de urgência e você também não vai estar pagando ninguém para fazer esse processo para você, que é um processo muito, mas muito simples mesmo. E também, se você já tem um passaporte, é importante não perder esse passaporte, porque se você perder, ele for roubado, você paga uma taxa muito cara lá na hora de fazer um novo passaporte. Então é importante você ficar aí com o seu documento, cuidar bem dele direitinho. O terceiro documento, que é um documento assim que todo mundo fica de cabelo em pé, é o visto, né, gente? O visto. O visto é a autorização que o país te dá para você visitar aquele país. E nós, brasileiros, a gente pode visitar 164 países sem precisar de visto. Olha só, é muito lugar, né, que a gente pode visitar. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas querem um visto americano, né? O visto americano é um dos vistos mais desejados, né? Porque o visto americano, além dele te ajudar, né, te permitir entrar nos Estados Unidos,
ele facilita você também em entrar em outros países. E hoje, para você pagar uma agência para poder, né, emitir para você esse visto, fazer todo o procedimento do visto americano, eu fiz um orçamento hoje também, fica em torno de R$850. Fora a taxa que você vai pagar do visto, né, que é mais ou menos R$950. Imagina, você vai pagar quase o dobro se você for pagar uma agência para poder providenciar o visto para você. O visto americano é um visto assim que exige mais, é mais trabalhoso, mas o processo é idêntico ao processo de passaporte. Você entra, preenche aquela documentação, marca, né, faz o agendamento do atendimento, aí você tem o atendimento lá, a entrevista, né, que inclusive simples, e você depois você volta naquele lugar para buscar o documento ou eles mandam pelo correio. Quando a gente renovou o nosso visto recentemente, a gente recebeu pelo correio, então você não precisa nem voltar lá mais no consulado para poder buscar esse documento, né? Agora, o que acontece? Tem muita gente que tem medo de preencher esse documento do visto americano, porque ele é muito longo, né, gente? Porque ele pergunta tudo da sua vida, né? Ele, assim, na verdade, ele é até bem indiscreto, esse formulário, né, do visto americano. Ele pergunta das suas viagens anteriores, ele pergunta, né, da sua vida mesmo, pergunta onde você estudou, pergunta da questão se você já teve algum problema, com várias questões, assim, de ordem nacional. Então, assim, você tem que estar com uma documentação muito grande em mãos para você preencher o formulário do visto americano. É assim, eu quando preenchi agora da última vez, eu gastei mais ou menos 1h30 para preencher cada um. O meu, 1h30 para preencher o do Jardel. Ele é em inglês, mas você já, lá nele mesmo, você consegue fazer a tradução para o português, ele já vai traduzindo automaticamente e você vai respondendo e preenchendo com os dados que ele te pede. Então, se você estiver disposto, né, a economizar, você mesmo pode preencher, né, o formulário do visto e fazer todo esse procedimento. E é só você entrar lá no site, né, da Embaixada e do Consulado Americano, que tem todo o processo, a explicação de tudo lá para você. Agora, uma coisa muito importante também que você tem que ficar atento é que se você viajar para um outro país e tiver que passar em solo americano, tiver que passar em algum aeroporto americano, fazer alguma conexão, você precisa do visto americano. Então é importante você saber disso, né, na hora que você for fazer sua viagem, fazer a programação da sua viagem. E, por exemplo, a questão de visto, né, considerando a Europa, já que já é um processo diferente. Lá tem o espaço Schengen, né, que faz parte de 26 países ali do espaço Schengen, que quando você entra num desses países, você tem acesso aos demais desse mesmo bloco. É o que acontece, por exemplo, quando você vai, vamos supor, para Portugal, para Espanha, para Itália, e aí você entra, por exemplo, por Lisboa, eles carimbam lá seu passaporte, e depois você pode transitar nesses 26 países, né, dentro ali do prazo de 90 dias, e você não tem seu carimbo, ou seu passaporte carimbado de novo. Você não passa de novo pela imigração porque você está dentro desse espaço que chama espaço Schengen. Então isso facilita demais, principalmente para quem quer ir para a Europa, né, que você pode conhecer vários países de uma vez só e passar só uma vez na imigração. Isso é muito bom, né? Então é isso, o visto. Agora o seguro de viagem, né, gente? Uma forma de você economizar no seguro de viagem é você emitir a pólice através do seu cartão de crédito. Mas você tem que ter comprado a sua passagem aérea com esse cartão ou ter pagado as taxas de embarque com esse cartão, né? No caso de emissão de passagens com milhas. Então, você pode, né, pedir, né, nesse cartão seu que tem esse benefício, a pólice, para você não ter que pagar o seguro de viagem. E o seguro de viagem, gente, é um documento muito importante. Na verdade, não é um documento, né? É uma proteção que você tem na sua viagem. Por quê? Muitos países não têm atendimento gratuito, né? E aí, se acontecer alguma coisa com você num país fora do Brasil, você não vai ter um atendimento igual aqui no Brasil, né? Então, você pode passar um aperto muito grande. Então, o seguro de viagem, ele mesmo que ele não foi exigido por aquele país que você vai,
ele é altamente recomendável. Então você precisa fazer o seguro de viagem. E cada país exige um valor para esse seguro de viagem, né? Então você também precisa saber, para você não ter perigo de você ter um seguro que não cubra, né, tudo que aquele país te exige. E muitas vezes esse seguro ajuda a gente em muitas coisas, como por exemplo, no caso de sua mala extraviar, você perder o voo, né? Se tiver que remarcar o voo. O seguro de viagem também, muitos têm essas coberturas que você pode, inclusive, escolher na hora que você vai escolher o seguro de viagem, né? Tem todas essas opções. Então, esse é mais um documento muito importante para a sua viagem internacional. Então, a gente já falou da carteira de identidade, já falou do passaporte, já falou do visto, já falou do seguro de viagem e agora a gente vai falar da carteira internacional de habilitação, que é a PID, né? Quando a gente vai dirigir em outro país, a gente precisa ter essa carteira internacional de habilitação para que você possa, né, transitar naturalmente lá, porque a sua carteira de motorista ela precisa estar junto com essa carteira internacional. E é muito simples emitir essa carteira internacional. Você faz a emissão através do site do Detran do seu estado mesmo. Aqui em Minas, por exemplo, é R$246. E você, quando você for viajar, você anda com a sua carteira de habilitação junto com essa carteira internacional de habilitação, que é a PID. Ela pode ser exigida na hora de você alugar um carro, né? Quando você estiver transitando. Então é muito importante você ter esse documento se você vai fazer uma viagem para o exterior. Outro documento importante que eu já vi pessoas assim muito viajadas, né, passando aperreio aí com isso, é a carteira, o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Existem muitos países que exigem a vacinação contra a febre amarela. Só que você não vai levar seu cartãozinho do posto, né, gente? Esse cartãozinho não vale no exterior. Você precisa fazer solicitação desse certificado no site da Anvisa e ali você faz o upload, né, da imagem do seu cartão lá do seu posto de saúde e eles fazem a emissão gratuita desse certificado. Esse certificado ele é importante para vários países, como por exemplo, é exigido na verdade, né? Como a África do Sul, Curaçao, Maldivas, Tailândia, Colômbia, Aruba, Egito. Então, nesses países você precisa desse certificado, porque senão você não entra, né? Você é barrado na imigração mesmo. Então, você tem que pesquisar se esse país que você vai, ele tem essa exigência. Agora, como eu disse, os países eles podem fazer exigências específicas, né, para entrada naquele país. Tá vindo aí, né, para a Europa em breve, né, o ETIAS, que vai ser um documento adicional que vai ser exigido, né, dos viajantes que estão entrando na Europa. A gente vai, né, ter mais informações sobre ele. Na verdade, não é um visto, né, é um documento mesmo que você vai ter que apresentar, que vai ter validade aí de 3 anos para você entrar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, gente, na Europa, né? Mas ainda não está sendo exigido. E na imigração, eles podem te cobrar esses documentos que a gente falou, né? Todos esses documentos que a gente falou, a imigração pode cobrar. Inclusive, pode te cobrar passagem de ida e de volta, pode te pedir o comprovante da hospedagem, dos passeios que você vai fazer. Então é importante você estar com tudo impresso, né, para que você chegue ali na hora na imigração, você fique mais tranquilo, né? Porque vai que o seu telefone acaba a bateria bem na hora de conversar ali com a agente, né, da imigração. Então é bom você levar tudo de forma impressa mesmo. E existem alguns sites que são importantes para você ter informações fidedignas para sua viagem, né? Que são os sites dos consulados, né, daquele país, do consulado daquele país que você vai visitar. Tem também o site, né, do governo federal, que tem as relações exteriores, né, que é o portal do Itamaraty, que é onde você busca informações confiáveis para sua viagem. Porque você já pensou você buscar informação num site que está desatualizado? Aí vai complicar, né? Pode ser que você erre muito aí na organização da documentação da sua viagem.
Então fique atento, porque realmente isso é muito importante. Então, qual que é aí a tarefa para você de hoje, né? Ontem, na live de ontem, a gente falou de você já criar um planner para sua viagem, né? Já começar a colocar tudo que você quer viver naquele destino. E hoje você vai aproveitar e colocar nesse planner, vai começar a pesquisar quais são os documentos necessários para você conhecer esse país que você quer conhecer tanto, né? Que é o seu destino dos sonhos. E você já vai anotando e você já vai colocar aí na sua programação que documentos que você precisa providenciar para que você realmente não tenha uma viagem com perrengues. E como a gente viu aqui, dá para economizar muito com essa questão dos documentos, né? Porque se você fizer seu passaporte, você mesmo fizer seu passaporte, todo o processo, você pode economizar aí perto de R$500. Se você mesmo fizer seu processo de visto, você pode economizar mais de R$800. Com o seguro, né, de viagem, se você utilizar o seguro do seu cartão, você também tem uma economia grande, né? Então, você pode economizar aí mais de R$1.500 com esses procedimentos, né, que você mesmo vai organizar, e isso vai fazer muita diferença. E como eu disse no início, essa responsabilidade é sua, né? Não tem jeito de você delegar a responsabilidade da documentação da sua viagem para outra pessoa, porque tem gente aqui até da Itália aqui na live, olha que legal, Ricardo. Oi, Ricardo. Então, é importante você ficar bem atento a toda essa documentação para que você faça uma viagem tranquila, né? E amanhã a gente está aqui de novo falando de mais uma etapa da organização da sua viagem. E essas lives são lives que preparam a gente para o workshop Viagem 50 Menos, né, que vai ser na semana que vem, onde eu vou falar o segredo, né, para que você faça realmente uma viagem extraordinária com economia de mais de 50%. Então, estou esperando você lá. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar lá no link da bio e se inscrever. E amanhã a gente está aqui de novo com um outro assunto relacionado à organização de viagens e eu espero vocês. Certo, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui para mim no chat. Pode mandar também aqui pelo Instagram, na mensagem, que eu mando as referências para vocês, orientação para vocês, para que vocês façam uma viagem bem tranquila. Certo, gente? Já tá aí minha mãe mexendo com o Ricardo lá de Roma, ó. Tá vendo como é que nós estamos chique? Nós estamos internacionais. Ontem eu falei da experiência que a gente teve com ele lá em Roma, que foi a experiência da gente fazer um curso de massas lá em Roma com o Ricardo. Aí, sigam o Ricardo aí para quando vocês estiverem lá, vocês também terem essa experiência que foi fantástica. Certo, gente? Então, boa noite. Até nosso próximo encontro. Inscreva-se lá no evento, caso você já não tenha se inscrevido ainda, tá bom? Boa noite, então. Até a próxima.